Senhores, senhoritas, como de costume, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um novo assunto, um assunto chamado vetores. Vamos fazer o estudo dos vetores. Só que para iniciar o estudo dos vetores, primeiramente vocês têm que saber que as grandezas físicas conhecidas pelo homem podem ser divididas em dois grandes grupos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Quais as diferenças? Pessoal, muito simples, muito tranquilo. Grandeza escalar é uma grandeza que fica perfeitamente definida apenas pelo seu valor numérico. Vou repetir. Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente definida apenas pelo seu valor numérico. E como que nós expressamos esse valor? Nós colocamos um número acompanhado de uma unidade de medida. Então nós temos um número mais uma unidade de medida. No nosso dia a dia, são ótimos exemplos de grandezas escalares: massa, comprimento, área, volume, temperatura, energia, pressão, resistência elétrica, etc. Aí alguém pode me perguntar: mas por que massa é uma grandeza tipicamente escalar? Vamos pensar no nosso dia a dia. Suponha que você está andando feliz e contente pela rua, obviamente não nesta época, mais tarde. Você está andando feliz e contente pela rua e de repente você passa diante de uma farmácia. E você decide fazer o que todo mundo adora fazer. Você entra na farmácia para medir a sua massa. Ou como popularmente as pessoas dizem, para medir o peso. Vamos supor que você sobe na balança e verifica que a sua massa é de 50 quilogramas. Perceberam? 50 é um número. Quilograma é uma unidade de medida. Eu te forneci um número, mais uma unidade de medida, e você já entendeu completamente a mensagem. Eu não preciso dizer mais nada. Ou vocês acham que alguém sobe numa balança e faz o seguinte comentário: meu Deus, engordei, estou com 50 quilos para a direita. Ninguém diz isso. Sabe por que não diz, pessoal? Porque não existe. Massa não tem direção e sentido. Massa é grandeza escalar. Tudo bem? Agora, as grandezas vetoriais. Grandeza vetorial é aquela que, para ser definida, necessita, além de sua medida, além de sua intensidade, ela necessita de uma direção e de um sentido. Então, notem que a grandeza vetorial é uma grandeza, digamos assim, mais complexa. Enquanto a grandeza escalar fica perfeitamente definida apenas por um valor numérico, a vetorial não. A vetorial, além do valor numérico, da sua intensidade ou módulo, ela necessita de uma direção e de um sentido. São exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, impulso, campo elétrico, campo magnético, etc. E de novo alguém pode me perguntar: mas professor, e por que força é uma grandeza vetorial? Novamente, vamos pensar no nosso dia a dia. Vamos supor que nesse momento estivéssemos todos na sala de aula, lá na nossa querida escola em Mogi. E aí, de repente, eu peço a algum aluno: por favor, faça uma força. É óbvio que este aluno não vai entender o que eu disse. Simplesmente porque eu não disse nada. Eu não defini. Para melhorar a definição, eu terei que dar a esse aluno uma direção e um sentido. Você não entendeu? Explico melhor. Eu chego agora para esse mesmo aluno e peço:
por favor, faça uma força e levante a sua cadeira. Então ele sabe, para levantar a cadeira, ele deve fazer uma força vertical para cima. Nós definimos uma direção e um sentido. Tudo bem? Isso é uma grandeza vetorial. Agora que vocês sabem o conceito, vamos a uma parte um pouquinho mais complicada. Vocês têm que aprender a fazer operações matemáticas com vetores. Que operações? Soma e subtração. E aí eu preciso deixar bem claro. Somar números não é a mesma coisa que somar vetores. Soma algébrica, soma de números, não é a mesma coisa que soma vetorial. Para fazer a soma, a adição vetorial, nós precisamos de regras especiais, que nós vamos apresentar agora. Então dê uma olhadinha, por favor, nesse esquema que eu fiz. O esquema da adição vetorial. E vamos tomar como exemplo a grandeza física, força. Por quê? Porque força está no nosso dia a dia. Então vocês entendem mais facilmente esse exemplo. Vamos supor que eu tenha um corpo, uma partícula qualquer, inicialmente em repouso. De repente, na tentativa de mover, na tentativa de deslocar esse corpo, eu aplico sobre o corpo duas forças. Uma força F1 nesta direção. Uma força F2 nesta direção. Como é que eu somo os vetores? Só para somar vetores, nós temos que usar a chamada regra do paralelogramo. O nome de estudo, por que regra do paralelogramo? Porque nós vamos pegar esses vetores e traçar linhas paralelas a eles. Então, repetindo, quando eu quero fazer adição vetorial, eu devo utilizar a chamada regra do paralelogramo. Tudo bem? Então, olha como é simples, pessoal. Pega este vetor, traça uma linha paralela. Pega esse outro vetor, traça outra linha paralela. Onde fica o vetor resultante, a força resultante dessa soma? No meio, na diagonal. Tudo bem? Mas isto, pessoal, é apenas uma representação gráfica. Em palavras bem simples, é apenas um desenho. Você também tem que saber calcular o valor dessa força resultante. E para calcular o valor dessa força resultante, nós usamos a lei dos cossenos. Lembram da lei dos cossenos que vocês viram na matemática? Então, é isso que nós vamos aplicar nesse triângulo. Pessoal, como é que nós calculamos isso então? Vamos lá. A força resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, e vezes o cosseno de alfa. E quem é esse ângulo alfa? Alfa nada mais é do que o ângulo entre os vetores. Isto é o ângulo alfa. Então, alfa é simplesmente o ângulo entre os vetores. Tudo bem? E, obviamente, escrever esta expressão é a mesma coisa que escrever esta. A força resultante é a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes F1 vezes F2 e vezes o cosseno de alfa. Obviamente, escrever isto ou escrever isto é a mesma coisa, pessoal. É a mesma expressão. Só que notem, esta formulinha, esta relação, é uma relação genérica. Ela vale para qualquer situação, para quaisquer ângulos. Entretanto, para alguns ângulos em particular, nós podemos
simplificar essa expressão. Então seria bom que vocês guardassem, que vocês memorizassem 3 casos particulares. Então vamos ver aqui o primeiro caso particular. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. A mesma partícula, as mesmas forças F1 e F2, só que agora elas têm mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, elas são paralelas entre si. Se elas são paralelas, qual é o ângulo formado entre elas? É 0, pessoal. Elas são paralelas, não tem ângulo entre elas, é 0. Nesse caso, em particular, para calcular a força resultante, o vetor resultante, basta que você faça uma soma algébrica. Então, notem, quando e somente quando a soma vetorial coincide com a soma algébrica. Apenas quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Tudo bem? E notem, se os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, se eu somo os vetores, neste caso, a resultante irá adquirir o seu valor máximo, o seu módulo máximo. Tudo bem? Outro caso particular. As mesmas forças, F1 e F2, o mesmo corpo, a mesma partícula. Porém, agora, as forças têm mesma direção, mas sentidos opostos. Se eles têm mesma direção, porém sentidos opostos, o ângulo entre eles é de quanto, pessoal? 180 graus. E aí, neste caso, a soma vetorial acaba virando uma subtração algébrica. Então, quando que a soma vetorial coincide com uma subtração algébrica? Somente quando os vetores têm mesma direção e sentidos contrários. Detalhe importante, quando eu escrevo que a força resultante é F2 menos F1, fica implícito que, neste caso, estamos considerando F2 maior que F1. Eu estou fazendo o maior menos o menor. Tudo bem? Se fosse o contrário, se F1 fosse maior que F2, então eu inverteria. Seria F1 menos F2, o maior menos o menor. Notem, como agora eu estou subtraindo as forças, os vetores, a resultante adquire o seu valor mínimo. Então, o módulo do vetor resultante, nesse caso, é o mínimo possível. Tudo bem? Finalmente, o terceiro e último caso particular. Quando os vetores são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam entre si 90 graus. Então, alfa agora vale 90 graus. Vocês estão percebendo? 90 graus. Então, nós temos aqui formado um triângulo retângulo. Pessoal, um triângulo retângulo no qual a resultante é a hipotenusa. F1 é um dos catetos. F2 é o outro cateto. Quem é que relaciona catetos com hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Então, neste caso, em particular, esta expressão acaba se transformando no próprio Teorema de Pitágoras. Tudo bem, pessoal? Esta é a primeira parte, Teorema de Pitágoras. Esta é a primeira parte da nossa teoria. Na próxima aula, acrescentamos mais um pouquinho de teoria. Somente com essa teoria simples, vamos resolver agora uma sequência de exercícios. Tudo bem, pessoal?